Vamos então conversar agora com o senador Eduardo Braga, integrante da CPI da pandemia. Vamos repercutir, claro, o dia da CPI, mas também tudo que já está apontado, que está no horizonte. Senador, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Eu lhe ouço bem, Mona Lisa. Boa noite a você, boa noite ao Caio, boa noite a todos. Muito obrigada e sempre de largada nas entrevistas, quando os senhores senadores da CPI fazem a gentileza de aparecer aqui, eu reitero o agradecimento e sei sim que é pura parceria, né, de chegar aqui e conseguir dar um norte, explicar melhor os fatos que ainda precisam ser esclarecidos. Vamos lá, senador, acabamos de trazer a história do Tribunal de Contas da União. Na verdade, estamos falando desde ontem, né, por causa da declaração do presidente Bolsonaro em relação ao que seria, então, uma super notificação. E a Renata acabou de trazer para a gente, Renata Agostini, que também vai participar da entrevista, que o senador Humberto Costa, então, apresentou o requerimento para convocar esse auditor, o Alexandre Marques, que seria, então, responsável por esse estudo paralelo, vamos dizer assim, que é atribuído, né, ao TCU, mesmo com o desmentido. O senhor acha que é necessário ouvir esse auditor e também já aprovar também a quebra de sigilo e saber exatamente como é que dá essa intersecção de informações, de troca de informações ou possível troca de informações, senador? Dona Lisa, eu acho que todo e qualquer depoimento é muito importante na busca da verdade e na busca de esclarecimentos. Afinal de contas, nós estamos tratando de vidas e vidas humanas, estamos tratando de recursos públicos e estamos tratando também de uma questão que ainda está em andamento. Quer dizer, a pandemia não acabou, nós ainda, no dia de hoje mesmo, o número de mortos volta a ser superior a 2.000 pessoas no dia de hoje. Há estudos que mostram que nós estamos diante de uma possível terceira onda por cima dessa segunda onda que ainda não acabou. E falo pela experiência do meu estado. O estado do Amazonas, antes do Covid-19 ou da Covid-19, nós tínhamos em torno de 35, 40 óbitos por dia. Portanto, quando nós passamos a ter 200, 230, 240 óbitos por dia, o fato novo que aconteceu foi exatamente o Covid. A Covid que matou essas pessoas. Não há, portanto, como esclarecer ou dizer que houve super notificação. Muito pelo contrário, num país de dimensão continental como o Brasil, o que muito provavelmente acontece e o que aconteceu é a subnotificação. Imagine um estado como o meu, que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 4,5 milhões de habitantes, dos quais 2 milhões de habitantes estão espalhados por 61 municípios no interior do estado. Boa parte dessa população vivendo em comunidades rurais. Muitas dessas pessoas que vieram a óbito sequer tiveram certidão de óbito, sequer foram enterradas em um cemitério público ou privado. Muitos deles foram enterrados nos seus próprios terrenos. Portanto, eu acho que é necessário ouvir esse auditor. Agora, com relação à quebra do sigilo, eu sou daqueles que defendo os direitos individuais e coletivos dado ao cidadão e à sociedade brasileira pela Constituição, e é preciso que haja indícios e necessidades muito claras para que nós possamos adentrar nos direitos individuais de sigilo e de proteção do cidadão brasileiro. Caio, chega na conversa.
Senador, hoje o governador Wilson Lima, do seu estado, apresentou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que não compareça à CPI dentro daquela tese jurídica legítima, né, que tem respaldo na Constituição de que governadores não podem ir à CPI. CPI perde ou é indiferente a ida do governador do seu estado e de outros governadores à comissão? Bem, no caso do Amazonas, eu já disse isso aqui na CNN, é um ponto fora da curva. Por quê? Porque a CPI tem como fato determinado a questão do Amazonas. E uma das condições, uma das pré-condições, aliás, da Constituição para a aprovação de uma CPI é exatamente o fato determinado. E eu vou dar uma informação através da CNN ao povo brasileiro. Você sabe qual era o saldo no Fundo Estadual de Saúde no dia 31 de dezembro? 478 milhões de reais. Dinheiro mais do que suficiente para que a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas tivesse comprado oxigênio em qualquer lugar do mundo e transportado via aérea para não deixar milhares de amazonenses que morreram por falta de oxigênio. Você acha que esse governador não tem que prestar contas? Porque não faltou dinheiro nem no estado do Amazonas, nem nos outros estados. E, lamentavelmente, nós tivemos problema de oxigênio no Amazonas, tivemos problemas de UTI e já tivemos 4 operações da Polícia Federal que envolvem diretamente o governador. Então, eu entendo que a CPI tem competência para convocar o governador do Amazonas. Com relação aos demais governadores, eu concordo com a sua análise e acho que tem que ter nexo e conexão clara, explícita, para que se possa investigar os governos estaduais. Renata Agostini, por favor, participe da entrevista. Senador, boa noite. Há ainda uma discordância, um debate longo ali nesse grupo majoritário do qual o senhor faz parte sobre as quebras de sigilo. Tem uma previsão, então, de serem aprovadas, né, irem à votação nessa semana. O senhor concorda com a aprovação dessas quebras de sigilo? No caso do vereador Carlos Bolsonaro, então, esse requerimento está, de fato, descartado por hora? Eu posso falar do meu voto. Por favor. Também já declarei aqui e já declarei também a outras emissoras a minha posição. Eu acho que para quebrarmos o sigilo, seja de quem for, é preciso que haja indícios muito fortes e que seja absolutamente necessário que nós façamos esta medida de força, porque é uma medida de força, é uma medida excepcional. Eu não defendo a quebra de sigilo simplesmente pela quebra de sigilo. É necessário que haja motivação jurídica e haja uma motivação muito necessária para esclarecimento de fato já com indício, já com tomadas. Vou dar o exemplo do vereador Carlos Bolsonaro. Até agora, o que nós ouvimos na CPI foi que ele participou de uma reunião onde ele entrou e saiu. Então, se essa é a razão para uma quebra de sigilo, não concordo. E quero novamente reafirmar, acho que precisamos ter muito cuidado com relação a essas questões. E espero que a CPI tenha, portanto, um critério bastante rigoroso com relação a isso.